Obrigado. É ótimo estar de volta em Porto Alegre. Fazem 15 meses, eu acho, desde que eu estive aqui pela última vez. É sempre muito bom estar aqui. Então, nesta manhã, vocês ouviram várias palestras sobre egoísmo, altruísmo, sobre as fundações filosóficas de Ayn Rand para o capitalismo. E eu quero voltar a essa ideia sobre o que significa ser egoísta, o que significa ser egoísta. Ser egoísta, quando se é, você está principalmente preocupado com a própria vida. O seu foco moral está em tentar fazer a sua vida como um indivíduo a melhor vida possível. Viver uma vida próspera e de sucesso. Agora, como fazemos isso? Como você faz isso? E não estamos todos, ao final do dia, não somos todos egoístas? Todos não fazemos o que é bom para nós? Não, eu gostaria que sim. E a razão é que nós, ao contrário de outros animais, nós não temos pré-programados em nós o conhecimento do que é necessário para sermos seres humanos de sucesso, o que significa ter sucesso na vida. As plantas sabem que valores buscar e elas fazem isso automaticamente. Os animais sabem que valores buscar para sobreviver e para continuar existindo e eles fazem isso automaticamente. Nós não sabemos nada. Quero dizer, olhem ao redor dessa sala. Várias, eu estou olhando para ver se isso é verdade. Pessoas fracas, lentas, sem presas, sem garras. Quero dizer, se eu largasse vocês na Amazônia, vocês não saberiam o que fazer. Vocês não sabem como sobreviver de forma instintiva. Vocês não têm os instintos de sobrevivência. Vocês não têm o conhecimento codificado no DNA sobre como fazer comida. Vocês não conseguem nem caçar. Eu aposto que a maior parte de vocês nem consegue caçar. E eu não sei de onde vem a comida. Eu queria perguntar aqui em Porto Alegre, em uma escola, o Roberto me levou em uma escola para falar com as crianças e eu perguntei para eles, de onde vem o alimento? O que acha que eles disseram? Do supermercado. Do supermercado. Porque nós não sabemos como cultivar o alimento. Então, como obtemos o alimento? Como caçamos? Alguém sabe fazer roupas? Deve ter alguém aqui que saiba. Eu não sei. Se vocês me largassem pelado no meio da Amazônia, eu não saberia fazer roupas. E como fazemos isso? Como caçamos? Como cultivamos alimentos? Fazemos roupas? Como produzimos iPhones? Como produzimos tudo ao nosso redor? O que nós temos que fazer para alcançar isso? O que nós temos que fazer? O que é isso? Porque se vocês simplesmente dissessem, eu vou deixar o meu DNA fazer isso, aí você vai morrer. Você vai morrer. Então, o que nós temos que fazer? Que ações vocês têm que empreender? O que é isso? O comércio? Não, o que você está trocando? Você tem que criar algo antes de fazer essa troca, esse comércio. E a outra parte também tem que criar algo. Então, o que você tem que fazer para criar algo, para então ter algo para trocar ou comercializar? Produzir. E como? Pensar, sim, porque você não sabe como produzir. O DNA não vai te dizer como produzir. O seu DNA não vai te dizer como construir um arco e flecha. O seu DNA não vai te dizer como cultivar alimentos. O seu DNA não vai te dizer como costurar um terno. Não existe conteúdo ali. Você tem que descobrir como fazer. E o que significa descobrir? Significa pensar, usar a sua razão, aplicar a sua mente para os problemas da existência. Nada está disponível lá fora para nós.
Todo mundo fala sobre a economia é a ciência da escassez, sim, certo? Os recursos escassos lá fora, e nós temos que descobrir como dividi-los. Não. O que nós temos que descobrir é como produzir as coisas para que não sejam escassas. A questão da produção, do comércio, a questão da existência depende da nossa habilidade de pensar, de sermos criativos, de utilizarmos a nossa razão para moldar o mundo ao nosso redor, para se encaixar as nossas necessidades de sobrevivência. E nada disso vem automaticamente. Se você é um determinista, você está morto. Se você é realmente um determinista, porque você vai sentar e esperar, isso não vai acontecer. Você tem que pensar, e pensar não é automático. Não é não é assim que todo mundo pensa. Pensar significa um ato de vontade, escolher pensar, escolher olhar, escolher se engajar e escolher sobreviver, escolher viver. E esta é a base do que significa ser egoísta. É a escolha de viver a sua vida. É a escolha de viver uma boa vida. E, portanto, é a escolha de pensar, de usar a sua mente, usar a sua razão. As pessoas que não fazem isso não são egoístas. Elas podem não ser altruístas, podem não se preocupar com as outras pessoas, mas elas não se importam com elas mesmas também. Se preocupar com você significa pensar, resolver problemas. Os problemas que se relacionam com a sua vida e como tornar a sua vida a melhor possível. E isso não é fácil. Não é fácil. Ser um egoísta é um trabalho duro. Quero dizer, pensar sobre todos os possíveis valores e escolher aqueles a que você vai dedicar a sua energia para alcançar, descobrir quais são bons para você e quais são ruins, isso não é fácil. Quem são as boas pessoas com quem você quer se associar, ser amigos, se apaixonar, e quem são as pessoas ruins que você quer se afastar? Esse é um pensamento diário. Não é simples descobrir o que é bom e o que não é, o que é certo e o que é errado, o que vale a pena perseguir e o que não vale a pena. E isso se você estiver fazendo o trabalho necessário, mas a maior parte das pessoas não faz esse trabalho porque nós não dizemos como fazer. Nós dizemos que moral é se sacrificar pelos outros. E como eu deveria viver? Não sei. De qualquer forma, moral não tem a ver com isso. Mas a concepção da Ayn Rand de moral, seguindo a moral de Aristóteles, é bastante diferente. Para Ayn Rand, moral é uma ciência. E que ciência? A ciência do sentido de uma boa vida. A ciência de como nós devemos viver se nós queremos alcançar a felicidade, prosperar e ter sucesso na vida. Aqui estão os princípios, aqui estão as diretrizes, porque nós não somos programados, nós não sabemos automaticamente como viver, nós nem sabemos como sobreviver do nível mais básico, que dirá como viver uma boa vida em um ambiente, em uma sociedade como a que vivemos hoje. Tudo isso exige trabalho e exige pensar. O egoísmo requer trabalho, requer pensar e descobrir as coisas. E a consequência disso são todos os valores que nós temos hoje. Tudo que nós temos ao nosso redor é um produto do pensamento de alguém. Então, se você tiver que resumir o egoísmo e as virtudes de Ayn Rand em um princípio, é ser racional. Fatos são fatos. Não coloque os seus desejos acima dos fatos. Integrem esses fatos. Pensem sobre o mundo ao seu redor. Use a sua mente para descobrir o que é verdade e o que não é, para descobrir quais valores são a favor da sua vida e quais são contra, e persiga os valores que são a favor da sua vida. Essa é a essência da moralidade de Ayn Rand. Essa é a essência do egoísmo. E muitas pessoas, infelizmente, fazem isso. Porque elas não foram ensinadas a fazer isso. Elas ainda estão descobrindo o que devem fazer e recebem informações conflitantes, recebem a informação oposta sobre o que significa ser bom. E segundo, isso requer esforço.
requer escolher pensar, escolher valorizar a sua própria vida. Pensar requer lidar com os fatos, lidar com a verdade, com a escolha. Qual é o inimigo do pensamento? O que torna impossível pensar? Qual é o inimigo do pensamento? O que? Força. Se eu colocar uma arma na sua cabeça, você não consegue pensar, você vai seguir ordens. Não existem opções, não existem escolhas, não existe fato, não existe verdade ou mentira. Só existe fazer o que vai me permitir ficar vivo, que é seguir ordens. A força, a coerção, a autoridade. Imagine uma autoridade que diz: esta é a verdade. Não importa o que você pensa, essa é a verdade. Como nós sabemos que é verdade? Porque eu estou dizendo. Porque está escrito em um livro. Porque foi revelado para nós, de alguma forma. E a verdade deve ser seguida. E se você não seguir a verdade, nós usamos coerção contra você. A autoridade que declara para o mundo: isso é certo, isso é errado, independentemente do seu pensamento e das suas conclusões, independente dos seus valores, independente da sua mente, isso torna pensar irrelevante. Se eu tiver que seguir, obedecer o livro, então não importa o que eu penso, não importa o que você pensa e quais são os fatos, não importa qual é a realidade. Só importa o que a autoridade me diz que é o que é a verdade. Isso é anti-pensamento, anti-razão e anti-vida. Então, coerção, força, autoridade. Nós não temos escolha sobre isso. Tudo isso é anti-vida, anti-egoísmo, anti a sua vida como um indivíduo. E o fato é que quando chegamos na sociedade, em grupos, nos reunimos, sempre vai haver algumas pessoas, chamem eles de políticos ou outros tipos de líderes, que querem impor a sua vontade sobre nós. Podem chamá-los de criminosos. São a máfia, são essas pessoas que querem me dizer o que fazer e como viver e que valores perseguir. E eles não me dão escolha, eles pegam uma arma e colocam na minha cabeça, seja uma arma real ou uma arma figurativa. Isso é antivida. E isso é o que precisa ser eliminado da sociedade. Então, para Ayn Rand, existe um princípio que descreve como devemos tratar uns aos outros em um ambiente social. Existe um princípio, um conceito que captura essa ideia de que você não pode usar a força contra outro ser humano. Seja uma maioria, que não pode usar força contra uma minoria, mas qual é a menor minoria? O indivíduo. É a única verdadeira minoria, é o indivíduo. Você não pode usar força contra o indivíduo. Existe um conceito que captura isso, que em um ambiente social e político, você não pode usar força contra o indivíduo. Qual é esse conceito? É o conceito de direitos. Direitos individuais. É a ideia de que é uma ideia moral. Uma ideia que diz que a sua vida é sua. A sua responsabilidade moral é viver a sua vida com base no seu julgamento. E, portanto, em um ambiente social, nós não podemos usar a força um contra o outro. Em um ambiente social, você está livre, livre da coerção de outras pessoas, para viver a sua vida, na busca dos valores que a sua razão determina que são bons para você. Seu julgamento, suas escolhas, sua razão, sua vida. Não é da minha conta, não é da conta de ninguém. Então, os direitos são essa ideia de que em um ambiente social nós não podemos usar coerção contra os outros. Não importa qual seja a causa nobre que nós tenhamos. Isso é
bom para você. Isso vai te tornar uma pessoa melhor se eu colocar uma arma na sua cabeça. Ou se você seguir as minhas regulações. Ou se eu pegar um pouco do seu dinheiro e der para outra pessoa. Vai tornar você uma pessoa melhor. Não, nunca. Não importa o custo. Coerção e força são anti-vida, porque eles são contra a razão e, portanto, contra a escolha do ser humano e contra a vida humana. Essa é a ideia dos direitos individuais. Uma ideia que a Rand tem é que a única função do governo, é proteger esses direitos. É eliminar a coerção da sociedade. É monopolizar o uso da força e apenas usar em retaliação. Apenas usar para defesa própria, que é o único uso apropriado da força. Vocês podem ter ouvido essa ideia do princípio de não agressão. Bom, este é o princípio de não agressão. Mas esta é a causa filosófica deste princípio de não agressão. Não é um princípio que todo mundo entende que força é ruim. Não, 99% das pessoas acham que força é bom. Se for para uma boa causa, se for para a minha causa. E todo o nosso sistema político é baseado nessa ideia de que a força é boa. Nós taxamos as pessoas para distribuir a riqueza, porque distribuir a riqueza é bom. E nós estamos dispostos a usar a força contra você, porque aquela pessoa lá do outro lado precisa do dinheiro. E é sua responsabilidade moral ajudá-lo. E você não está ajudando. Então eu vou tornar você uma pessoa melhor, roubando seu dinheiro e dando para outra pessoa. Eu estou ajudando você a ser moral, estou ajudando o outro a ter dinheiro. É um ganha-ganha, certo? Ou um perde-perde, talvez. O que a Ayn Rand está dizendo é que nunca é certo. Não importa o quão boa seja a causa. Então a força é errado porque ela prejudica a mente, força é errada porque ela prejudica as suas escolhas e tira a escolha de você. E o que nós queremos é criar um sistema político, queremos criar um sistema social em que não tenhamos força, em que vamos lidar uns com os outros sem força. Como podemos fazer isso? Voltando à primeira pergunta. Através do comércio, através do comércio voluntário, de interações voluntárias. Você quer meu dinheiro? O que você tem para oferecer? Como vamos trocar? De forma material, espiritual, mas tem a ver com troca, com comércio, com ganha-ganha. Isso não é apenas no reino material, é em todos. Na amizade, você está trocando em valores espirituais, mas você está trocando, comercializando. Imaginem um amigo uma amizade em que uma parte só dá e a outra é passiva ou prejudica o outro. Quanto tempo vai durar essa amizade? Muito pouco. Amizade tem a ver com respeito mútuo, com valores mútuos, com compartilhar e trocar esses valores. Senão, não dura. E a maior parte dos casamentos não duram. Porque a maior parte dos casamentos que não duram porque não é um ganha-ganha. Se transforma em um ganha-perde. Não é um relacionamento de troca, mas é um relacionamento de sacrifício e uma parte quer cair fora, ou ambas. Nós sabemos disso, com que frequência isso acontece. Então a Ayn Rand está dizendo, quando lidamos com outras pessoas no reino material e espiritual, nós devemos ser comerciantes, sempre buscando melhorar a nossa vida através de uma interação que também melhora a vida da outra parte. Nós criamos relações do tipo ganha-ganha. É assim que nós devemos nos comportar em um ambiente social. E como formalizamos isso? Como podemos formalizar isso em um estado, em um país? Nós formalizamos isso através de um governo que segue alguns princípios. E o princípio fundamental é de que o governo está limitado a fazer apenas uma coisa, nos proteger. Então, um governo que protege os direitos individuais
E o que nós chamamos esse sistema? Esse sistema de governo que protege os direitos individuais e não faz nada mais. Um governo que não intervém na economia, que não redistribui riqueza e que não regula os empresários, que deixa as pessoas sozinhas para serem livres para buscar os seus valores racionais, com base no seu próprio julgamento, nas suas próprias escolhas, e desde que elas não estejam violando os direitos umas das outras, deixem elas livres. Como chamamos isso? Qual é o nome desse sistema? Capitalismo. Isso é capitalismo. O capitalismo não é um sistema de competição, não é o sistema de mercado. Essas são consequências, mas o capitalismo é o sistema que respeita a liberdade individual, respeita tanto que apenas confere ao governo a habilidade de proteger essa liberdade e nada mais. É um sistema de direitos individuais. É um sistema onde o governo protege os direitos individuais, onde um desses direitos, o direito à propriedade, toda a propriedade é privada, pois apenas indivíduos privados podem possuir propriedade. E, claro, propriedade é essencial para a nossa sobrevivência, por isso é tão importante. Nós não podemos sobreviver a não ser que possamos nos beneficiar das coisas que produzimos. Então, o capitalismo é fundamentalmente um sistema de liberdade. A liberdade da mente, a liberdade do indivíduo, de escolher os seus valores, de perseguir esses valores, para o propósito de quê? Felicidade, felicidade individual. Então, o capitalismo é esse ideal que nós podemos tornar real. Eu não tenho dúvida de que nós podemos torná-lo real. Em que uma sociedade é criada onde a violência, a força, coerção, a autoridade são banidas e onde cada indivíduo é responsável e livre para perseguir a sua própria vida em busca de sua própria felicidade. Para mim, essa é uma mensagem linda. O capitalismo tem a ver com felicidade. O capitalismo tem a ver com a busca de valores, tem a ver com liberdade. Toda a parte econômica, sim, é tudo verdade, mas é secundário. Essa é a essência. É disso que se trata. É isso pelo que vale a pena lutar. E deveria ser uma mensagem que nós podemos convencer as pessoas. E cada ataque ao capitalismo é um ataque, no final das contas, baseado em altruísmo. Tem que ser. Porque é óbvio que o capitalismo é o que é bom para o indivíduo. É óbvio que o capitalismo é o que é bom para pensar, para o pensamento, para indivíduos que pensam e que são dedutivos. Então, a única forma de prejudicar o capitalismo e de nos convencer a abandonar o capitalismo é nos convencendo da moralidade do altruísmo. Porque o fato é que, se o altruísmo for verdade, então, e quanto aos pobres? Sempre vai ter alguém que é pobre. Eles precisam de uma reivindicação moral contra vocês. Como podemos permitir uma sociedade que tenha toda essa imoralidade acontecendo, onde algumas pessoas têm e outras não têm? Toda essa discussão sobre desigualdade no mundo hoje em dia. A minha resposta à desigualdade é sempre, em um mercado livre, quem se importa? O que isso tem a ver com qualquer coisa? Mas se você é um altruísta, o fato de que alguém tem menos do que o outro é uma ofensa, é ruim. E, portanto, está certo tirar de alguém de um para dar para o outro. O altruísmo também nos diz que ser egoísta é o quê? Ser um egoísta, buscar os seus próprios interesses é o quê? O que pessoas egoístas fazem? O que uma pessoa egoísta faz? De acordo com os altruístas. Porque eu penso no egoísmo como pensar. Egoísmo e interesse próprio é pensar em si mesmo, buscar os seus próprios valores e ser um comerciante. Mas não é assim que os altruístas pensam. Eles pensam que você faz o quê? Sim, você explora. Você faz o que for necessário. Você mente, vende, rouba, você explora as pessoas. Trapaceia. E o que o negócio faz, o que o empresário faz? É altruísta ou egoísta? Quase qualquer negócio. Certo, todos sabem disso. Busca os seus interesses próprios. Mas os altruístas nos convenceram de que interesses próprios é mentir, trapacear e roubar. Então,
As empresas têm que ser sobre mentir, trapacear e roubar, mas então o que nós devemos fazer com as empresas? Com o empresário. Nós podemos destruir, mas nós gostamos das coisas que eles produzem. Então não vamos destruir totalmente. Nós gostamos dos impostos e dos produtos, mas então não vamos destruir. Mas se você soubesse que tem um grupo de pessoas com quem você tem que interagir, mas em geral eles são tentados a mentir, trapacear e roubar. O que você faz? Você regula, você quer controlar, você quer verificar os seus números e dizer o que eles podem e não podem fazer. Você limita eles, você restringe. É exatamente o que nós fazemos com as empresas. E não é porque os empresários são ruins, objetivamente, não é porque tem um histórico de empresas de alimentos envenenando nossos alimentos. Não, nós pensamos, eles têm interesses próprios, se nós deixarmos eles sozinhos, eles podem envenenar a comida, então melhor observarmos eles, senão eles vão acabar fazendo isso. Porque nós realmente acreditamos nisso, porque o altruísmo nos diz que a forma de ganhar dinheiro é matar o nosso cliente, certo? É envenenar o seu cliente. Nós tratamos os empresários dessa forma. Todo esse regime regulatório que nós temos é baseado em altruísmo. É baseado na ideia de que o autointeresse sempre leva a um comportamento ruim, a comportamento destrutivo. E, portanto, nós devemos controlá-los. A única forma de nos livrarmos de regulações, de verdade, porque nós não precisamos delas. O mercado é um mecanismo muito melhor de garantir que o nosso alimento é seguro, é o melhor mecanismo para garantir que nossos prédios são seguros e de que tudo que nós temos é de alta qualidade, muito mais do que o governo poderia fazer. Mas se nos livrarmos dessas regulações, a única forma de fazer isso é dizer: ser egoísta não tem a ver com roubar, trapacear, tem a ver com perseguir valores, com comércio, com relações ganha-ganha. E se as pessoas entenderem isso, é claro que nós não precisamos de regulações, não precisamos controlar os empresários, eles não são pessoas ruins, mas no momento, a suposição quando falamos sobre empresas, assim que deixarmos eles livres, assim que dermos um pouquinho de liberdade, eles vão remover coisas, vão dar um jeito e vão destruir as coisas. Então, essa pergunta moral não é uma pergunta teórica, ela não se aplica apenas à vida dos indivíduos e escolhas, mas eu acho que essa é a aplicação mais importante. A pergunta mais importante da ética é como aplicar isso à sua vida, mas ela tem consequências sociais muito grandes. Se você acredita no altruísmo, você não pode, no final das coisas, consistentemente ser um capitalista. E ali onde existe esse meio termo, eles abrem mão. A consistência requer que você acredita de fato que a moralidade é um guia para uma vida de autointeresse, uma vida boa, e que ter autointeresse não é roubar, trapacear, é uma questão de troca e produção. Então o capitalismo é um sistema de direitos individuais e liberdade individual, e é um sistema onde separamos o governo da economia. Então, uma última questão que surge quando falamos sobre desigualdade, quando falamos sobre capitalismo, é os empresários manipulam o governo. No Brasil, com certeza, vai ter um relacionamento espúrio entre o governo e as empresas, vão dominar tudo, e eles vão usar o poder do governo para controlar todos nós. Não é? O que eles chamam isso? O que chamamos isso? Corrupção, ou compadrio. Pense sobre isso. Por que as empresas fazem lobby do governo? Por que eles se envolvem nesse compadrio? E eu nunca falo capitalismo de compadres. Por favor, uma pequena mudança. Nunca fala sobre capitalismo de compadres. Compadrio é um fator do estatismo. É um atributo do socialismo. Mais socialismo que você tem, mais compadrio que você vai ter. Por quê? Porque o mais poder que você dá ao Estado sobre os empresários, o mais que eles vão fazer lobby, o mais que eles vão tentar influenciar e criar incentivos para ganhar o poder político. Mas se você tornar os políticos impotentes politicamente, não de outra forma,
Eu sei que tem uns políticos aqui, eu não quero implicar nada assim nesse sentido. Se você fazer o que o governo só consiga fazer aquilo que deve, que é proteger direitos individuais, qual seria meu lobby? Eles não podem me dar favores. Eles não podem me dar benesses. Eles não podem me dar proteção contra a concorrência porque eles não têm esse poder. A única forma de eliminar com compadrio é eliminar o poder do governo sobre as empresas. E a única forma de fazer isso é separar completamente o Estado da economia. Não deveria ter política de Estado econômica sobre a economia. Não deveria ter. Não deveria ter financiamento, não deveria ter ministro da economia, ministro da tesouraria, não tem nada a ver com eles. A economia deve ser determinada pelas nossas decisões individuais e nossas próprias trocas. Livres de qualquer intervenção, livres de regulamentação, da redistribuição de renda, livres do Estado, planejando centralmente as nossas atividades. É uma questão de liberdade. Isso é uma questão da busca da felicidade. E é isso que vai exigir. Termos liberdade para buscar as nossas vidas, a nossa felicidade e viver plenamente como seres humanos, de acordo com o nosso potencial como seres humanos. Precisamos estar livres, livres da coerção, livres da força, livres da autoridade. E por isso, precisamos lutar pelo capitalismo, o único sistema que nos dá a liberdade de alcançar a nossa felicidade. Muito obrigado. Agora temos bastante tempo para perguntas e respostas. We have 25 minutes for questions. If you're watching us online, you can send questions through the website commentaries. Se você está assistindo online, você pode mandar mensagens pelo link. In Portuguese, for the people to understand. Thank you for your presentation. I'm going to become a little inconvenient with my questions. I hope you don't mind. I understand or believe that when it comes to Ayn Rand, if a person believes in their capacity and their judgment, their capacity to judge and their capacity to produce in their own choices, they have a life code. And the anti-life code, which is what we were talking about, would be therefore a lack of self-reliance and self-esteem, not believing that I am capable of being the best president, so to speak, of my life, that I'm capable of this. It would be, would this anti-life code be a lack of this self-confidence where I let others choose for me what, and rather than thinking that I know what's best for myself? That would be one question. Espera, uma por vez. The other is real simple. Você pode fazer a segunda pergunta daqui a pouco. Mas eu só consigo lembrar uma por vez. Eu não sou contra duas perguntas. Pode ficar aí. Eu vou receber a pergunta se existe a necessidade da autoestima para ser uma pessoa moral. E não nesse sentido. Eu creio que a autoestima é algo que devemos buscar, é o resultado de ser moral. Ou seja, se agimos de forma correta, nós ganhamos a autoestima. Muitos, quando somos jovens, ou quando iniciamos, não temos autoconfiança, mas fazemos escolhas. Nós vamos e realizamos coisas. E quando você realiza, você ganha essa autoconfiança e autoestima. Autoestima é mais do que autoconfiança, é um senso que eu pertenço nessa terra.
Aqui é meu mundo. Agora, na época moderna, por causa do sistema educacional, muitas pessoas não têm autoestima. Porque somos treinados ao contrário. Nós somos treinados que não exige esforço para ganhar o troféu. Vocês sabem aqueles faixinhas que eles dão para a realização, mas todo mundo acaba ganhando de participação? Assim você não está dando autoestima. Autoestima é a consequência de realizar valores, valores que afirmam a vida. Muitas pessoas não têm autoestima. Um dos valores cardinais da Ayn Rand, além da razão, é a autoestima. É o que devemos buscar, e a forma que a gente busca é usando o nosso cérebro para realizar valores que afirmam a vida, para nos desafiar, para nos empenhar, para que, de certa forma, conseguimos confirmação que, de fato, pertencemos nesse mundo, conseguimos sobreviver, conseguimos ter sucesso, temos essa habilidade. E a maior tragédia no mundo hoje, eu creio, é que os pais destroem a autoestima, não só dando troféus a todos, mas desincentivando que eles vejam heróis, que eles olham para heróis. Não, a vida não é assim, não tem herói na vida real. Mas tem heróis, sim. E eles devem querer ser heróis. É assim que você tenha autoestima. Eles devem ser os heróis de sua própria vida. Então, eu acho que a autoestima é algo que você cria, algo que você busca. E é alcançável a qualquer um que escolhe pensar e usar a sua mente e se guiar pelos seus próprios valores e criar verdadeiros desafios a si mesmo. The second question, thinking of that and about self-esteem, I have a lot of questions as to why people don't understand this philosophy. I've sought this out in a lot of literature, Understanding the Anti-Capitalist Mind by Van Mises. I've tried to read Karl Marx to understand the origin of evil and why did this propagate like a virus. So my second question is very simple. It's just, do you think that one way to draw the attention of the world to this topic is to create a Atlas Shrugged Day, or a day in which companies show their revolution, just like we have an Independence Day or Days for Everything? Would it be a way to draw the attention of the society like the Brazilian society? Eu não vejo mal em ter um dia da revolta de Atlas, se você tem empresas suficientes que acreditam nisso. Mas o problema é que a maior parte das empresas não acreditam. Os empresários, as empresárias não acreditam nisso. Eles não acreditam na revolta de Atlas. Eu acho que é bonitinho, mas não compra a filosofia, não veste a camisa. Mas, em geral, eu sou a favor de qualquer coisa que traz atenção positiva a essas ideias, para que as pessoas fiquem curiosas e talvez leiam essas ideias. Mas a questão moral mais profunda que você pergunta é por que as pessoas não abraçam isso? E não é só que não tem gente suficiente que ouviu falar. Isso é um problema. Mais pessoas precisam ouvir. Muitos já ouviram falar, muitos já leram os livros. Muitas pessoas vê a Venezuela, vê o que é o socialismo, o resultado do socialismo, e vê o Chile em comparação, e ainda são socialistas. Então, precisa haver algo mais profundo, mais vicioso que está acontecendo, que não deixe que as pessoas aceitem essas ideias. Você conhece pessoas, eu não quero ler Ayn Rand, ela é aquela mulher egoísta, capitalista, eu nem quero ler. Porque dá medo. É contra tudo que acreditamos. E este é o fundamento. O fundamento é que a ideia de liberdade, a ideia de capitalismo, a ideia de individualismo são ideias difíceis no contexto de uma sociedade que já há 2000 anos foi ensinada sobre a virtude do sacrifício.
E o mais profundo o sacrifício, o mais doloroso o sacrifício, do mais deprimente o sacrifício, do mais sangue envolvido no sacrifício, o melhor. O melhor. E isso é inculcado desde pequeno. Você tem que viver para outros. Ninguém quer fazer isso. Ninguém faz isso. Mas isso é bonito, isso é perfeito para os autoritários. O que acontece quando você faz as coisas que são inconsistentes com sua crença moral? E qual é a emoção que isso evoca? Qual é a emoção que quando você vive uma vida, mas o ideal moral é outro? Culpa, culpa. Católicos e judeus conhecem isso, especialmente as mães judias, as mães católicas. A culpa é o quê? É um mecanismo incrível para controlar as pessoas. A culpa é um mecanismo incrível para que as pessoas façam o que você quer. Eles não querem que você seja plenamente sacrificial, plenamente altruísta. Eles querem que você sinta a culpa e assim possa controlar o que você faz. Mas essa culpa só existe porque nós aceitamos. Todo mundo está preocupado com os pobres, aqueles que não conseguem. Qualquer pergunta e resposta, eles vão dizer, mas as pessoas que não têm capacidade de cuidar de si mesmo. E aqueles lá que precisam de algo. Mas quem é o maior... quem mais se beneficia na história entre todas essas pessoas? Os altruístas jamais fizeram algo por essas pessoas. Quem fez algo por eles? Todos nós. Quem mais se beneficia entre a humanidade? Quem? Empresários. Empresários. Quem traz as pessoas, tira as pessoas da pobreza? Políticos? Dá uma olhada aqui no Brasil. Políticos tentam tirar as pessoas da pobreza desde o início do Brasil. Quantas pessoas saem da pobreza por causa da política? A pobreza é maior por causa da política. A pobreza aumenta a pobreza e eles adoram isso porque é mais pessoas para controlar, mais pessoas para criar um senso de culpa, mais pessoas para tributar. Eles não têm interesse na pobreza. O altruísmo não tem interesse na pobreza. Quem fez mais para tirar as pessoas da pobreza? Quem fez mais para beneficiar a humanidade? Bill Gates ou Madre Teresa? Se você precisa parar para pensar, você não está pensando bem. Porque não nem se compara. Quantas milhões de pessoas foram afetadas por Microsoft de forma positiva? Bilhões? Bilhões? Como sabemos que é algo positivo? Porque as pessoas estavam dispostas a dar $100 para receber algo de Bill Gates, que significa que aquilo que eles receberam do Bill Gates valia mais que $100 para eles. Significa que a vida deles aumentou em valor, a diferença entre $100 e o valor que eles atribuíam a isso. E Bill Gates fez isso centenas de milhões de vezes com bilhões de pessoas e todos melhoraram de vida. Mesmo as pessoas que nunca trocaram com a Microsoft, uma tribo na Amazônia que recebe recursos governamentais, como é que esses chegam lá? Eles são transferidos eletronicamente por computadores que usam a Microsoft. Quase todo ser humano no planeta tem se beneficiado pela Microsoft. Qual é a quantidade de crédito moral que o Bill Gates recebe de ser um dos maiores beneficiários da humanidade? 0, negativo. Por quê? Porque ganhou dinheiro. Ele ganhou dinheiro fazendo isso, ele se beneficiou. Ele trocou, ele não sacrificou. O que teríamos que fazer para tornar o Bill Gates um santo? Alguns aqui são católicos. O que teria que acontecer para canonizar o Bill Gates? A fundação Bill Gates. Esse é o início? Não é o suficiente, é o início. Então, primeiro, o Bill Gates tem que sair da Microsoft. Imagina ganhar dinheiro. Imagina formar uma empresa. Imagina mudar o mundo. Ele precisa sair da Microsoft e começar uma fundação. Não criar, agora doar. Agora ele é gente boa, porque ele está doando seu dinheiro. Isso é bom. Quantas pessoas ele vai mudar? Quantas pessoas vão ser transformadas? Milhares, não bilhões. Mas agora ele é bom. Não é santo. Por quê? Porque ele é rico, ele ainda mora num casarão, ainda tem um carrão,
voa em jato particular. Ele não pode ser santo se for rico. O que ele precisaria fazer para ser santo? Ele teria que doar tudo, viver numa barraca e ele precisaria sangrar. Tem que sangrar um pouco. Já viu os santos nos museus? Já viu um que está sorrindo, se divertindo? É engraçado, mas na verdade é triste. Porque isso significa que nosso código moral requer sofrimento para ser o melhor, para ser o ideal, para ser um santo. No meu mundo, Bill Gates é um santo por ter criado a Microsoft, por ser feliz, por ser um ser humano de sucesso, vivendo bem a vida. Isso é um santo. Isso é moral. Isso é justiça. A sua vida não deve ser mensurada pelo seu sacrifício por outros. Quanto sangue você verteu, quão triste tu é, o nível de precariedade da sua vida. Deve ser mensurado pelo que você realizou, como você exerceu essa oportunidade única de viver, para viver de forma plena como ser humano, com todas as nossas habilidades mentais. Não em uma só dimensão, mas em todas as dimensões. Para ser plenamente humano. E isso requer a razão, a escolha, a ação. Requer a vida, viver. É uma questão de ser alegre, feliz, uma boa vida. Você devia sorrir se você é um santo. Não cheio de flechas, prestes a morrer pela causa. Então, uma visão moral plena forma a razão que não podemos ter sucesso. Eu debato com socialistas e eles falam que é um ideal moral, porque é uma questão de sacrifício e compartilhamento, e não importando com si mesmo, mas com os outros. Socialismo é altruísmo na política. Eles dizem, tudo bem, não deu certo, mas é um ideal, então precisamos buscar. Só vamos parar de tentar quando para de ser ideal. Então, enquanto o mundo ver altruísmo como ideal, eles vão tentar socialismo vez após vez, sangrento e cada vez mais sangrento. Mas quem se importa se eles morrem? Porque a vida é uma questão de sacrifício. Sacrificamos 100 milhões para o experimento socialista. O Lenin disse que precisa quebrar alguns ovos para fazer um omelete. Centenas de milhões foram mortos. É ali que precisamos o desafio. Precisamos um novo ideal. O ideal da razão, individualismo, felicidade, sucesso. E se esse é o ideal, aí socialismo não dá certo. Ninguém mais é tentado pelo socialismo se estão alegres, se querem ser alegres. Ali venceremos. Mas esse é o ideal. E este é o motivo de ser tão difícil. Você está lutando contra 2000 anos de cristiandade, a maior parte dos filósofos seculares, uma tradição de mais de 2000 anos da nobilidade, do altruísmo, como algo bom e virtuoso. Não é algo maldoso? Tem tempo para mais? I'm going to ask in Portuguese. This is a question of our online crowd. Roberto in Fortaleza. He says, I'm an admirer of your work. The majority of the population can't read and interpret a text. In your opinion, how should we teach people individualism in a simple manner? O que você precisa fazer é ensinar as pessoas o valor de sua própria vida. Eu acho que isso não é tão complexo, especialmente para a pessoa mediana. Em primeiro lugar, você não vai fazer isso se você não tem um grande grupo de intelectuais e líderes empresariais que já leram e já entendem, que já investigaram, entendem e conhecem e têm certeza a respeito do fato. E depois precisamos achar várias formas de comunicar com as pessoas essas ideias. Não tem só uma maneira. Aqui é um slogan. Se você usar esse slogan, vai mudar a ideia das pessoas. Isso não funciona assim. É uma questão de exemplos, argumentos, discussões.
debates, falar, falar e falar. Primeiro, você tem que ter os intelectuais que desenvolvem as ideias. Depois você tem que ter pessoas que conseguem articular as ideias de várias formas. Não vamos ganhar até termos artistas apresentando arte que apresenta essa visão. Não vamos vencer até que professores estão livres para apresentar essa visão nas escolas e nas universidades. Não vamos vencer até que temos personalidades da rádio advogando essas ideias. Até esse ser projetado na cultura com os vários mecanismos que existem. Mas para fazer isso, precisamos ter um grupo de indivíduos que entendem isso de forma profunda. É assim que você convence. Eu não tenho uma frase mágica, mas eu acho que o que é mais atraente nisso é você, sua vida, o seu propósito moral, que é a felicidade. Aqui são os princípios. Se você entendê-los de forma correta, vai levar a esta felicidade. E o resto vai seguir. Se eu quero a minha felicidade, se alguém quer felicidade, entende os princípios que levam à felicidade, entendem que você não consegue ser feliz se você não fizer decisões racionais, você não quer que o governo te diga faça isso, não faça aquilo, coma isso, não coma aquilo. Você quer ser livre. Porque você crê na sua capacidade de tomar suas próprias decisões. Felicidade é o objetivo e só você pode descobrir o que é bom para ti a nível cósmico. Então, a liberdade será uma consequência das pessoas que respeitam a sua própria vida e sua própria mente, não o contrário. O verdadeiro capitalismo acontece quando as pessoas querem viver de forma livre, quando as pessoas querem buscar a sua felicidade e ter respeito por sua própria razão e sua própria mente. Ela está esperando. Então, vocês dois. I apologize for the monopoly of the questions. The both of us are monopolizing the mic. But first of all, I'd like to congratulate you on your lecture. You summarized the feeling that so many of us have in relation to capitalism, because it's so much superior to all the others that are more utopic. I definitely agree with you when you say the only role of the state should be to ensure the fundamental rights of life and individual liberties. I think that the country that we have as a model is the United States, the greatest symbol of liberty and capitalism in the Western world. We have our personal defense, both against external forces of other states and even murderers and thieves. Both our country safety and our individual safety depend on armed forces. The military police can use the coercive force that the state needs to have. This requires a certain expense, public expense. And at the same time, when we talk about what is each person's right, we need a system, a fair system for courts and laws so that people can respect the freedom. Where is my limit? Where is your limit? And where we disagree, perhaps someone can intervene. My question is, how do we do this? More than that, how do we do this without financing? Where does the financing come from to have a military that's strong, like the United States, and have internal safety with police, and ensure a fair and ethical moral system for courts to create intermediation between people's interests? Where does this financing come from? And is it not a utopia to think that we can do this voluntarily? Thank you. Não, não é uma utopia para achar que podemos fazer isso de forma voluntária. É muito difícil, quando você vive num país estatista, imaginar
como seria viver num país livre. Um país verdadeiramente livre, onde o Estado faz tão pouco. Primeiro vamos concretizar o que isso significa. Eu não sei a porcentagem do PIB o governo gasta aqui no Brasil. Mas você não precisa de umas forças armadas e você não tem polícia porque tem muito crime e o seu sistema de justiça é altamente corrupto e ainda assim gasta muito dinheiro. Mas se voltarmos ao mais próximo que já vimos do capitalismo, os Estados Unidos no final do século XIX, o governo americano nunca gastou mais do que 3,5% do PIB. Hoje gasta 20 a 21. Então você poderia cortar 80% do orçamento e ainda ter forças armadas, polícia e tribunais decentes. 80% desapareceria. Imagina todo mundo receber um corte de 80% nos impostos e eliminamos a dívida. Como seria uma economia incrível, o crescimento que teria, a riqueza que seria criada, como estaríamos melhor e teríamos um sentimento de maior liberdade. Então, agora você diz, não acreditamos na coerção, então como vamos eliminar esse último pedaço de impostos? Primeiro vamos chegar lá e depois a gente vê um debate de como financiá-lo. Ayn Rand escreveu um ensaio, o Capitalismo, um Ideal Desconhecido, que eu acho que não existe ainda em português, mas será em breve traduzido. Eu incentivo a todos a ler quando for lançado. Mas ela tem um ensaio sobre essa questão. Ela diz, vai demorar para chegar lá. Tem muito ainda que precisa se cortar antes de chegar a esse ponto. E tem muito entendimento que temos que ter sobre o papel do governo antes de poder cortar. Então, tem muita educação, muito debate que precisa acontecer até chegar lá. Aí, como você financia os poucos recursos necessários para defender as fronteiras e ter polícia e tribunais? E ela deu 2 exemplos do que você poderia fazer. Uma taxa por serviços. Alguns serviços poderiam ser oferecidos por taxa. Por exemplo, nós temos um contrato entre nós. A gente poderia ter só arbitração e mediação. Mas se queríamos que fosse fiscalizado pelos tribunais, teríamos que pagar uma taxa de antemão para que a justiça tenha supervisão. Mas eu acho que muitos fariam, pensem em grandes contratos com grandes empresas, que financiaria facilmente o sistema de justiça por meio das suas taxas. Mas e o resto? Tem muito mais dinheiro que seria necessário. E aqui eu acho que é difícil, se você é latino-americano, ou israelense, ou europeu, a entender isso. Por causa do tipo de mundo em que vivemos. Mas eu creio que as pessoas dariam doações ao governo. Como americano, é fácil imaginar isso. Quando chegamos ao ponto onde estamos livres dessa forma, seremos ricos, bem mais ricos que hoje. Mas também teremos essa autoestima que já tratamos. Eu tenho confiança. Minha vida é minha. Vamos acreditar nisso, senão não chegamos lá. Minha vida é minha, para viver da forma que eu achar melhor. E eu quero lidar com outros seres humanos como agente de troca, não como sanguessuga. Não como um free rider, um princípio econômico, mas sim como alguém que entra com o processo de troca. Se alguém está me dando segurança contra invasores, ou fraude, ou assassinos, eu quero pagar por isso. Eu não quero ser um sanguessuga. Será que 100% das pessoas vão acreditar isso? Não, mas e daí? A minha crença é que o problema vai ser que o governo vai ter dinheiro demais, que não é algo bom. Então teria que ter um limite constitucional, eles têm que devolver, porque eles iam receber demais. Porque seríamos tão generosos. Imagina viver na verdadeira liberdade, onde você faz todas as escolhas para a sua vida e ninguém pode lhe coagir, ninguém pode lhe forçar. E a polícia não está buscando chamados criminosos que não fizeram mal a ninguém, onde não tem vítimas, e o Estado decidiu que é um crime. Drogas é um bom exemplo. Por que temos leis contra drogas? Alguém disse que faz mal. Eu acho que faz mal.
Mas se eu quiser cometer suicídio, não é da conta do Estado. E uma vez que eles começam a regulamentar essas drogas, eles vão regulamentar os remédios também, que já fazem. Você tem que regular tudo. E se a polícia está indo às pessoas porque aquilo que eles querem injetar nas suas veias, que faz mal só a eles, não a mim, em vez de me proteger, aí eu ficaria feliz em dar um cheque para a minha polícia porque eu estou recebendo o valor. Eu sei que isso parece uma utopia. E o mais cínico, que é uma cultura, o mais utópico que isso parece, e o Brasil é uma cultura cínica. Eu venho do Israel, que também nós somos muito cínicos, e nós somos cínicos porque nosso governo é corrupto. É envolvido em todos os aspectos da nossa vida, faz um monte de coisa, e a gente não acredita que as pessoas são generosas. As pessoas estão. Nossa experiência é pessoas que querem trapacear o tempo todo, mas isso não é a vida sob a liberdade. Então, eu não hesito em dizer que teria mais que dinheiro suficiente da geração de receita voluntária para o governo. Última pergunta. Deu? Obrigado.